Bom dia, pessoal. Mais um vídeo do Evangelho João 4:46. Fala, segundo sinal em Canaã, cura do filho do funcionário real. Ele voltou novamente a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. Havia um funcionário real cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi procurá-lo e pedia-lhes que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não creiais. O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. O homem acreditou na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já descia quando seus servos vieram-lhe ao encontro dizendo que o seu filho vivia. Perguntou então a que horas ele se sentiria melhor. E ele lhe disse: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em qual Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu, ele e todos os da sua casa. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judeia para a Galileia. Até aqui, então, até o 54, do 46 ao 54, tá? Depois encerra o João capítulo 4. Então o que nós podemos entender aqui, pessoal, irmãos? O que a gente pode entender aqui? O que a gente pode entender aqui dessa mensagem que Jesus, que narra, essa mensagem de João que narra aquilo que Jesus fez, tá? Nós podemos dizer assim, eu preciso do óculos. Então diz assim, ó. Ouvindo dizer de Jesus que viera da Judeia e da Galileia, foi procurá-lo e pedir-lhe que descesse e curasse seu filho. Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis. Então assim, ó, por que aqui Jesus deixa claro, o que o mestre Yeshua deixa claro? Ele deixa claro o seguinte: a gente sabe, eu já disse em outros vídeos, que Jesus, ele na verdade, ele não veio para fazer prodígios e sinais. Ele não veio para isso. A missão do mestre Yeshua foi ser o verbo, ou seja, foi falar para o povo na época dele, tudo que ele deveria falar em nome do Pai. Ou seja, ele foi o porta-voz de Deus, ele não falou nada de si mesmo. Ele falou aquilo que Deus mandou ele falar. Então essa foi a missão central dele. Anunciar a vinda do reino de Deus e outras coisas mais. Tá? Mas por que Jesus fez, como ele sendo da natureza divina, ou seja, ele é gerado de Deus. Lembra que eu falei que Jesus é unigênito, ou seja, ele é gerado de Deus, ele tem a mesma natureza espiritual de Deus, diferente de nós que somos criaturas. Você entendeu? Então, somos criaturas que, por meio do batismo, nos tornamos filhos, segundo os apóstolos. Né? Mas nós somos criaturas. E Jesus é unigênito, ele é gerado, ele tem a mesma natureza divina, embora não sendo o Deus Todo-Poderoso. Lembra que eu falei do Conselho Celestial, onde é o Pai, o Revoré, o Filho, Yeshua, e o Espírito Santo, Ruá? Eles são três seres distintos com o mesmo propósito divino, com a mesma natureza, tá? Mas são distintos. Eles são distintos. E Yeshua, o que ele fez? Como sendo unigênito do Pai, ele tinha autoridade, Deus deu poder a ele, ou seja, Deus operou para honrá-lo. Ele fez sinais. Ele curou, tanto que ele curou o filho desse funcionário, né? Porque eles precisavam ver as obras. Eles precisavam ver sinais e prodígios para crerem. Por isso eu tomo a liberdade, irmãos, de vocês, ao ouvirem essa mensagem que eu tenho dito, né? Se vocês estão na dúvida, se vocês têm alguma dúvida que essa palavra possa vir de Deus, possa vir de Jesus, possa vir do Espírito Santo, ou possa não estar vindo de encontro ao propósito de Deus, vocês peçam sinais. Peçam sinais. Façam um propósito, peçam sinais. Mas façam como o mestre ensinou. Entre no seu quarto ali, no segredo, não precisa mostrar para ninguém, não precisa fazer para ninguém ver. Entre no seu quarto, orem a Deus e falem com Deus. E digam: olha Deus, olha Pai, da maneira que vocês se sentirem à vontade. Moisés Canieles, ele tem sido levantado por ti? Ele realmente faz jus ao teu propósito? Ele tem a sua guia, a sua direção? Mostre para mim. Peça sinais para Deus confirmar. Você vai estar me ajudando, você vai estar se ajudando e você vai estar se fortalecendo na mensagem que eu tenho dito. Então façam isso, pessoas. Não tenham vergonha de Deus. Deus é o nosso Pai. Ele é um Pai maravilhoso. Ele é aquele Pai que muitos de nós não conseguimos ser, por mais que nos esforcemos.
Ele é o Pai verdadeiro que nos deu a oportunidade de viver eternamente, né, porque a gente sabe, eu tenho dito já nos vídeos, nem todos viverão eternamente nesse lugar que está sendo preparado lá. Nós sabemos que o reino de Deus será por 1000 anos na terra, mas também sabemos que Jesus, quando subiu, ele subiu para nos preparar um lugar, para que onde ele esteja, onde ele está agora, nós estejamos um dia também. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que fazer o reino refletir aqui na terra. Nós temos que fazer esse reino acontecer aqui e construir esse reino. E nós precisamos um do outro para isso. Então, eu tenho dito, eu peço para Deus os sinais, sim, não tenho vergonha, não tem mal nenhum nisso. Eu tenho certeza que Deus fará cumprir o sinal na vida de vocês, né. Eu teria algumas coisas para dizer, alguns testemunhos que eu já dei na congregação, né, sobre eu impor as mãos em nome de Yeshua e ver crianças serem curadas de febre, curadas de ferida. A minha própria mãe, né, ela reconheceu no início, depois eu acho que vacilou um pouco, mas ela também foi curada de uma coisa na cabeça dela. Ah, o Dinho, a Carol, que mais? É, essas coisas maravilhosas que eu vi, né. Então assim, ó, os sinais realmente acompanham, mas não é mérito nosso, porque é Deus que opera. Através do seu poder, ele opera, porque dessa maneira, quando nós estamos em sintonia, em consonância com Deus, estamos sabe, lado a lado com Deus, ele nos honra. Ele nos honra com sinais, nós podemos pôr as mãos e fazer com que a saúde venha para as pessoas, nós podemos dar a ordem a espíritos impuros e eles saírem. Nós temos poder sobre muitas coisas, mas isso não nos torna pastor, não nos torna apóstolo, não nos torna nada. Por quê? Porque pelo contrário, quanto maior nós formos perante a Deus e no reino de Deus e dos céus, mais nós temos que ser menores diante dos homens, diante dos pequeninos. Por isso Yeshua disse, né, de um que viria e não traria interesse e nem almejaria título algum. As pessoas hoje se pedem os títulos: "Ah, eu sou o delegado. Ah, eu sou o juiz. Ah, eu sou o advogado. Ah, eu sou o médico". Tá, tudo bem, mérito dele ter estudado, ter alcançado esse posto, mas é miséria dele deixar com que esse posto que ele alcançou, que com certeza Deus permitiu que ele alcançasse, faça ele pensar que ele é melhor do que alguém. No reino de Deus, esse aí não é aceito. No reino de Deus, que em breve será proclamado, esse não será aceito. Mas aquele que, mesmo sendo juiz, mesmo sendo médico, mesmo sendo advogado, mesmo sendo o que for, ele não faz uso desse título para querer ser melhor do que ninguém, e não faz mau uso desse título, esse será aceito no reino de Deus. Esse será aceito, porque ele entendeu a mensagem do mestre e entendeu que esse título é mérito dele, mas não faz dele melhor que ninguém, e ele entendeu a mensagem que é antes do título. Tu ser cristão, tu ser discípulo, tu ser cordeiro, tu ser ovelha, é muito melhor do que ser médico ou doutor. Porque aquele que é ovelha de verdade, ele entende o seu pastor, ele ouve a voz do seu pastor, e o pastor também lhe conhece. Então existe uma relação de amigo entre pastor e ovelha. E isso nos torna muito, muito mais poderosos do que qualquer médico, qualquer juiz, qualquer doutor. Porque nós trazemos com a gente um conhecimento a mais, que nos torna pessoas melhores, que nos torna um ser humano melhor e que nos torna muito mais próximo das pessoas, a ponto de construir junto com as pessoas esse reino aqui na Terra. Lembrando que o reino é uma política que será implantada na face da terra, mas ela não se misturar com essa política que a gente vê hoje, porque essa política, os políticos que estão aí, eles vêm em nome deles mesmos, das próprias ideias. E esse ungido virá com uma política em nome de Jesus, em nome daquilo que Jesus anunciou, em nome do reino, dos valores, dos ditames do Supremo Criador do Universo. Então é diferente. É uma política muito mais superior, muito mais nobre. Então é isso, pessoas. E essa política precisa de nós. Esse reino precisa de nós, precisa de pessoas. Tem e tá escrito também, né, tá escrito também, tá lá, tá escrito, quem lê a palavra, quem não lê estude mais, mas tá escrito que 144.000 governarão com ele, né. 144.000 farão que esse reino possa tomar forma na face da terra. Mas é claro que serão muito mais de 144.000, é uma miríades e miríades, uma multidões de pessoas.
tá? Então é isso, pessoas. 144.000 governarão com ele e muitos farão parte desse reino, uma multidão de pessoas, né? Mas nessa multidão, essa multidão, ela em vista né, da grande maioria, ela serão poucos, né? É uma multidão de poucos, né? Poucos de muitos, né? Porque muitos ouviram a mensagem, muitos ouvem a mensagem, mas poucos entenderão e farão com que essa mensagem torne-se viva em nosso meio, aqui na face da terra. E isso é o reino de Deus em prática. Então é isso, pessoas. Então vamos orar, vamos continuar orando, vamos continuar pedindo a Deus. Sempre façam isso em segredo, não precisa fazer para todo mundo ver, não precisa, né, que nem os hipócritas fazem. Peçam sinais, peçam prodígios, tá? Peçam cura, peçam o que vocês quiserem. E eu tenho certeza que Deus vai honrar. E os sinais vão alcançar vocês, tá? Então continuem compartilhando, continuem curtindo, continuem se inscrevendo nesse canal. E a hora que tiver o Pix, não esqueçam de ajudar com as migalhas, né? Imitem a migalha da viúva, que era uma coisinha bem pouquinha, mas foi vista por Deus com muito agrado, chegou ao coração de Deus com muita alegria. Então façam isto, façam isso, façam da maneira certa, tá? Façam da maneira certa. Examinem, peçam, orem, especulem, façam tudo aquilo que estiver ao alcance de vocês. Mas não se esqueçam, peçam a Deus a ajuda do Espírito Santo. Porque enquanto ele não ungir alguém, né, e a gente não sabe quem é que vai ser esse ungido, ele está em nosso meio nos ajudando. Tá? Então é isso aí, ele está aqui para isso, ele nunca nos deixou esse tempo todo. O Espírito Santo de Deus, a terceira revelação, andou sempre no nosso meio. Mas muitas pessoas se afastaram dele, e aí construíram templos, construíram religiões, construíram doutrinas, coisas que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. E aí acabaram se afastando e acabaram, né, optando pela mentira. E nós temos que desvendar essa mentira, nós temos que botar tudo no seu devido lugar. Eles se afastaram, mas Jesus nunca se afastou da verdade. Jesus nunca se afastou do seu povo, o Espírito Santo nunca abandonou o povo. Eles se afastaram do Espírito Santo, mas o Espírito Santo nunca se afastou. Por isso ele está sempre levantando, sempre tentando levantar, até que aquela pessoa se afaste e levanta. Se ela se afastar, tranquilo. Se ela se afastar, ele continua sendo usado. E aquele que ele achar agrado, que ele se agradar, ele ungirá, assim como um dia ungiu Jesus. E aí vai ser proclamado o reino na terra. Vamos pedir que venha logo. Vamos pedir que esse reino venha logo. Vamos pedir que esse ungido venha logo e se revele logo, porque o mundo está precisando. Amém? Então tá, muito obrigado, que Deus abençoe. Não se esqueçam de compartilhar, de curtir e de comentar e tudo mais que for possível, ao alcance de um dedo.